Bom dia, pessoal que está aí na live, bom dia a todos aqui presentes. É mais um DSS aí para a gente dar início. Agradeço a presença de todos aí que estiveram aí, estão aí, né, no horário marcado, vocês aqui também presentes. Vamos lá, para a gente iniciar e finalizar rapidinho, tá? Deixa ele colocar aqui a tela para a gente iniciar o nosso DSS. Diálogo semanal de segurança, sempre às 6 horas da manhã, às terças-feiras de toda semana, tá? E um dos assuntos que a gente vai tratar hoje é sobre objetos soltos na cabine. Por que a gente fala tanto que os objetos não podem estar soltos na cabine? O senhor é o Raul. Vem cá, Raul. Fala aqui comigo. Rapidinho, vamos fazer diferente. Me explica aí, na sua visão, por que a gente não pode ter objetos soltos na cabine? Olha aqui, pessoal. Objetos soltos na cabine não pode ter para não tirar a atenção do trânsito, né? Não tirar a atenção do trânsito. Se por acaso a gente deixar, vamos dizer, uma flanela em cima naquela parte do meio lá da cabine, né? Solta, o que pode acontecer? Ali ela pode estar ocorrendo ao abrir a janela, um vento e espalhando ela na cabine e desviando sua atenção. Desvia sua atenção. Isso quer dizer que vai provocar um acidente a flanela em si? Não, mas tem uma probabilidade de tirar sua atenção e ao acontecer uma freada brusca, algo do tipo, ou até mesmo, um caso mais grave, um acidente, né? Não é a flanela que vai causar o acidente, mas a sua falta de atenção, porque você foi desviar o seu olhar para ela, né? Isso. Qualquer coisa que tiver solto. Movimentou algo no nosso lado, é instinto. A gente vai querer olhar o que está acontecendo. E aí, nessa fração de segundos, pode acontecer algo. Corretamente. É isso? Palmas para ele, gente. Muito bem, obrigada. Pode passar aí. O próximo. Vai aparecer uma. Ó, isso aí foi o que a gente detectou há poucos dias aí. A gente não, né? Mais uma vez esclarecendo. Nós temos a tecnologia no veículo. E a tecnologia manda as imagens para a gente. A gente não fica 24 horas olhando nada, não. Quando ela detecta algo, né, diferente daquilo que está programado lá para ela observar, ou que é uma situação de risco, ela manda essa foto aí para a gente tratar com as pessoas. O que é que vocês estão vendo ali? Tem um pedacinho de papel ali, ou é uma panela ali no assoalho do cavalo. Tem objetos soltos ali, ó, em cima também do painel. A gente não pode manter objetos soltos. É importante que a gente tenha essa consciência do que o Raul falou aqui com a gente. Se desviarmos a atenção por um segundo que seja, pode acontecer algo. A gente já viu aqui relatos de quase acidente, quase aconteceu, onde o motorista estava atento e conseguiu se sair da situação inesperada. Se você desvia a atenção por 1, 2, 3 segundos, já percorreu aí vários quilômetros e não consegue se sair daquela situação. Tá? Pode passar. Próximo. Interação com objetos. Se eu não posso ter distração por objetos soltos na cabine, tem vários compartimentos no veículo, né, que a gente pode guardar tudo que a gente tem. Nossa, então tem gavetas ali embaixo da cama, tem os porta-equipamentos aí do lado da cabine, né, aqueles 2 compartimentos que tem as gavetas em cima do cavalinho também, então ali é que eu tenho que guardar as minhas coisas, deixar tudo preso, tá? Se eu não posso, porque vai me distrair por 1, 2, 3, 4 segundos, imagina se eu interajo com alguma coisa dentro da minha cabine também. Eu não posso interagir com objetos e nem posso deixar ele muito menos solto dentro da cabine. Pode passar para a gente ver aqui, ó. E a nova regra diz o seguinte: caso haja interação por mais de 10 segundos com objetos, isso também é da nossa operação, ó. A gente está vendo aqui fotos de alguns eventos que aconteceram aqui com a gente. Se a gente interagir por mais de 10 segundos a uma velocidade de 15 km por hora, vai subir uma violação. Vai subir uma atenção. Não é uma violação. A gente vai aplicar o plano de ação disciplinar, porque a gente sabe que não pode, é regra, né? Tem que estar tudo preso e não pode interagir nesse espaço de tempo aí, 10 segundos, e nessa velocidade, vai tratar com o motorista esse comportamento indesejável. É um comportamento que a gente precisa eliminar. Se eu for interagir, tem que ser rápido. Se eu quiser interagir com algo na cabine, tem que ser urgente. Eu vou procurar um local seguro, paro o veículo para poder fazer isso, e não me distrair, e não desviar a minha atenção para o que está acontecendo ali na cabine naquele momento, tá? Então, a gente conta com vocês para que isso aí seja eliminado de vez. Zero desatenção no trânsito, foco no que você está fazendo, para você voltar para casa seguro, tá? Seguindo aqui, esse foi a semana passada. Então, a gente mandou lá no grupo essa informação. Você faz toda a diferença no processo. Qual processo? Todos os processos. Quem é que vai colocar em prática tudo que a gente está falando aqui? Sou eu? Estou aqui na sala, passando para você o treinamento, Marcos. 2 Marcos, né? Agora junto. Foi. O original é tu, né? E aí, quem é que vai fazer acontecer essas coisas todas? Só o motorista. Se eu estiver ali na direção e fosse uma motorista profissional, carreteira,
seria eu. Mas são vocês. Vocês aprendem aqui com a gente. E vai não se arriscar, né, no trânsito. Quem vai fazer isso? Motorista. Você é o responsável pela sua segurança. Então, uma flanela, um objeto solto. Não é o tamanho ou o peso do objeto, mas é o que desvia a sua atenção. Né? É o que pode ocasionar no dia a dia lá na sua direção. E a gente não quer que tenha acidente. O acidente tem que ser zero para a sua saúde. Quando a gente vê que passamos aí nas BR, nas rodovias, e tem um acidente aí, a gente fica preocupado. Ali é uma pessoa, não é um número. As estatísticas demonstram que tem mais de 100, para cada 100 mil quilômetros rodados, 3 acidentes ocorreram, fatais. 3. 3 o quê? 3 vidas. Isso é um exemplo, tá? Que eu estou dando. São 3 vidas. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Quando é uma lesão pequena, quando é uma fatalidade, quando é alguém que perde a perna. Né? Então, tudo isso, se a gente é profissional e sabe conduzir do jeito que a gente aprendeu aqui, está salvando vidas todo dia. Todos os dias a gente salva vidas. Vocês são diferenciados, eu já disse isso. Então, vamos lá. Passando aqui para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização dos tacógrafos. Nós temos aqui na empresa 2 tipos, né, de tacógrafo, e o motorista monitor Anderson vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso, sobre a importância, sobre os cuidados que a gente tem que ter, a responsabilidade de manter esse equipamento alimentado com a fita, com os discos, como eu devo guardar, onde eu devo entregar esses discos, né? Porque tem alguns carros que ainda são discos, 7 dias. Então, ele vai falar aqui com vocês rapidinho, tá? Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da live aí. Quando o assunto vem surgir aqui, né, pessoal, vocês sabem que é porque está acontecendo alguns, né, imprevistos aí no trecho. E esse assunto surgiu de um dia para cá mais intensamente. Teoricamente é com os novatos, digamos assim, né? O pessoal que está entrando agora, que tiveram um treinamento recentemente, que estão fresquinhos, né, com a mente fresca, mas não estão utilizando no dia a dia o treinamento, tá? O tacógrafo. O tacógrafo surge a partir da necessidade de controlar a movimentação dos veículos comerciais na Europa, né? Surgiu na Europa, automaticamente depois veio para o Brasil, vai passar aí. De lá de São Curto, vai ser mais um exemplo que a gente quer utilizar para vocês. Existem 3 tipos de tacógrafo, né? Que é o mecânico, o eletrônico e o digital. Aqui nós temos 2 tipos, seria o analógico e o digital. Qual a dificuldade que nós estamos tendo aqui na nossa operação? Seria basicamente o analógico, que o pessoal, aqui são os DAFs, né? Todos os DAFs têm o analógico. E o pessoal, às vezes troca, esquece de trocar, e às vezes nem troca. Assume o veículo, não faz um checklist perfeito, porque se fosse feito um checklist, né, bacaninha, identificaria que teria que trocar o disco, não tiram as dúvidas, não utilizam os recursos, que existem 3 monitores na empresa que trabalham para vocês, para auxiliar vocês em todas as questões, faz por conta própria, digamos assim, e não faz o procedimento correto. Estão sendo punidos aí no trecho por isso. Os guardas estão pegando e estão multando mesmo. E esse é um processo que é responsabilidade nossa, né, dos motoristas, fazer, tá? O digital aqui, também já houve caso de motoristas nossos ser punidos por não colocar os dados no digital ali, tá? Que também é uma informação que nós temos, nós passamos, nós treinamos, quem busca o conhecimento, né? Para que seja feito. Os 2 precisam ter o disco reserva, né? O disco de 7 dias, você precisa ter, os 2, na verdade, precisa ter no mínimo o anterior 24 horas antes, né? Tem que ter o registro antes. Porque se o guarda para você e pede as últimas 24 horas, você não fornece, você vai ser punido do mesmo jeito. Então, se você assumiu o veículo, trocou o disco, guarda aquele disco que você trocou, faz sua viagem, então quando você retornar, você entrega na operação. A orientação é você entregar na operação esse disco, tá? Mas eu preciso do disco reserva, onde é que eu pego? No almoxarifado. O almoxarifado vai lhe fornecer a bobinazinha. A bobinazinha aqui é do digital e os discos reservas do analógico, tá? Lembrando, as informações no digital podem ser colocadas de 2 formas. Ou sua matrícula, que está atrás do seu crachá, né? Ou os 5 últimos números do CPF. Você faz no macro, você põe lá os 5 dígitos também, tá? É orientado pela empresa que seja feito desse jeito. No analógico, existem informações ali necessárias a ser colocadas. Não é só nome, KM de qualquer jeito, não. Então, na dúvida, pessoal, procura a gente está aí para ajudar. Né? Tem os motoristas padrinhos aí, tem a gente, os monitores. Estamos aqui único e exclusivamente para isso, para ajudar vocês, tá? Legislação, né? O que é que fala? Legislação existente do tacógrafo, né? E disco-diagrama. Em termos gerais, o tacógrafo e o disco-diagrama passam a fazer parte da legislação de trânsito através do decreto número 62.127, de 16 de janeiro de 1968.
que aprovou, né, o regulamento do Código Nacional de Trânsito. No artigo 279, define a responsabilidade de retirada, né, e guarda do disco diagrama em caso de acidente com vítima que irá ser retirado por um perito policial e deverá ser guardado por 12. Isso aqui é interessante de falar, porque quando o guarda parar você, disco, que seria o analógico, ele tem que anotar, né, no verso do disco, ele tem que colocar, né, o nome dele, a data e tal. Por quê? Porque quando futuramente o outro guarda pedir, ele vai ver que foi retirado o disco, mas foi retirado pela autoridade que pediu o disco, tá? Tem que registrar. No nosso caso aqui, nós só temos esse disco aqui, ó, que é o semanal. O disco semanal, 7 dias ininterruptos, é formado por um conjunto de no mínimo de discos, né? Lógico. Através de um mecanismo existente no interior do tacógrafo, as folhas são substituídas automaticamente dia após dia, né? O conjunto de discos deve ser substituído no máximo no 6º dia de uso para não ocorrer o removo. Porque já houve casos também, a gente trocar o disco ali do cara e riscou o disco, quer dizer, o cara não estava lembrado de trocar o disco. Então, isso está na legislação, né? Vai causar multa, é nossa. Nossa que somos motoristas. A responsabilidade nossa fazer um checklist bem feito do veículo, né? Tanto externo como interno, e faz parte do checklist do caminhão. Na dúvida, novamente, pergunta a gente. Liga pra gente, pergunta, que a gente está aqui simplesmente para isso, para ajudar vocês, tá? Ô, Anderson, e como é que faz para preencher esse disco? Precisa preencher alguma coisa? Tá, como eu tinha falado, ali tem algumas informações que são básicas e necessárias, tá? Muito próximo ali, mas se você identificar, vai ter um chapeuzinho lá, tem como aproximar aquela imagem. Primeiro, hein? Em cima lá tem uma cabeça, sugerindo que seja o motorista número 1, né? E o motorista número 2, tá? Se só tem você, logicamente, vai colocar lá. Quem sai comigo, muitas vezes, comigo eu digo os monitores. E eu preciso pegar o veículo, também tenho que colocar meu nome ali, tá? Eu não posso necessariamente, porque eu sou monitor, pegar o carro e sair, não, de jeito nenhum. Motorista 1, motorista 2. Coloca as duas informações ali. Aqui eu preciso colocar a data, né? Aqui são motorista 1, motorista 2, como eu tinha dito. Aqui a data. O KM eu coloco no meio, ó. Se atentar, tá? KM de início eu coloco no meio, tá? Quando eu finalizar, aí eu coloco em cima. Subtrai a conta e aqui embaixo vai me dar o KM rodado durante aquele trecho, tá? O número, cadê o número? Aqui está muito a placa. É aqui, nesse aqui, tá? Aqui eu coloco o destino, na verdade. É o destino, e aqui deve ter um número, aqui, um Nzinho que tem um número. Esse aqui embaixo, porque está esvaçado, né? Mas deve ser aqui embaixo. Eu devia ter pego isso, né? As informações são essas. Vai ter que ter o KM aqui, tá? O nome do motorista e o nome, tá? Por coincidência, o meu sogro, até aconteceu essa história ontem, meu sogro foi multado por isso. E ele é conhecido por todo mundo por índio. E ele colocava aqui índio. O guarda pegou ele e disse: índio? Quem é índio? Não é índio. Então, o nome. Aqui em cima. KM, né? A placa e a data e o destino, tá? Geralmente a gente coloca o quê? Saindo aqui da garagem. Já botando Guarará / diverso, né? Eu não sei para onde é que eu vou, né? Eu posso ir hoje para Fortaleza, amanhã para outro lugar. Então, essas informações são básicas e necessárias, tem que ter no disco. Na dúvida, pessoal, liga para a gente novamente. Liga para a gente que a gente está aí. Anderson, só para complementar aqui, a gente tem que ver também o funcionamento, né? Ele vai riscar aí algumas coisas, ele vai determinar a velocidade que onde você parou, vai ter as paradas. Então, na hora de trocar esse disco, tem que prestar se a agulha está riscando corretamente o disco. Ele vai, aí se tiver, no próximo dia, riscando, o primeiro dia, você já viu, não está riscando, os próximos já vão sair todos errados. Quando o policial parar, considerar como se você tivesse o disco. Exatamente, aí tem isso aí. Tá? O preenchimento correto. Nossa aí deu um auxílio a nós aí, ó. A ideia é essa, né? Só que tem pessoas que ainda não fazem desse jeito. Ainda colocam o nome dele aqui, por exemplo. Aí não está correto. Seria aqui, ó. Primeiro motorista. A bonequinha número 1, bonequinha número 2, tá? Aqui segue o padrão. É justamente esse. As informações de horário, vocês podem demarcar com a canetinha, o horário que vocês estão vendo no visor do tacógrafo. E aqui, ó, por exemplo, 17h05, 17, cada tracinho é 5 minutos. Ó, 17h05, 17h10, 17h15. Então, vou sair e tá lá no tacógrafo 17h15, faz a marquinha aqui, tá ok? E aí vai estar, e aí aponta com a que está do tacógrafo, você fazendo essa limitação, fica corretíssimo o horário de saída que vocês têm. E uma outra coisa, se o tacógrafo ficar piscando o horário, que é muito comum, vocês têm que retirar o disco e fechar a gaveta do tacógrafo sem disco nenhum. Aí ele para de ficar piscando, e aí sim você ejeta de novo, veja e coloca o disco novamente.
Se tiver dúvida, pede ajuda. Não sai sem colocar o disco. Vai gerar uma multa, é grave, e essa multa é direcionada para a empresa, né? Mas vai ser repassada para o motorista. Ele é o responsável para fazer o checklist, para tirar as dúvidas antes de seguir a viagem. Tá aí, ó, no CONTRAN, né? Com equipamento, no inciso do equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, no caso aqui, sem o lacre, sem estar na verificação metrológica realizada pelo Inmetro ou entidade credenciada. O que é isso? Todo tacógrafo precisa fazer a sua aferição. Então, eu não posso dizer que ele está marcando bem se ele não está métrico. A hora, KM, a agulha. Que não dispõe, né, de disco ou fita diagrama, inclusive reserva, como eu falei, tá? Se vocês não têm, assumiu o veículo, não tem, vai lá, não. Se tiver aqui, você vai ali no almoxarifado e vão lhe fornecer. Se tiver fora daqui, comunicam que vão dar um jeito de fornecer para vocês, tá? Tem que ter. Para manter o seu funcionamento, né, até o final da operação do veículo, com disco ou fita diagrama que não apresenta a identificação do veículo, dos condutores, da data e hora, né, do início da operação e de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama. Acho que tem que conter todas as informações. Se não tiver, está fora dos padrões, encontrando, né? Isso compete, né, fiscal nessa situação. Então, os de trânsito estadual e rodoviário, isso gera uma multa no valor de R$ 195,20. 5 pontos na carteira, é uma multa grave, considerada grave. O código está ali, ó. A multa vai automaticamente para a gente, porque isso é responsabilidade nossa. Como eu falei, se você faz um checklist bem feito, você vai entender e perceber que tem algo de errado e vai comunicar para que seja resolvido. As normas gerais estão no artigo 25, a resolução do CONTRAN, 92/99, requisitos técnicos do tacógrafo. Basicamente é isso, pessoal. Vocês que não... Só reforçar que vocês não esqueçam, né? Que é um item muito sério, muito obrigatório. Está havendo casos, né, situações que está sendo prejudicado o motorista e que automaticamente a empresa, né? Porque a punição gera por dois, né? Muito obrigado pela atenção. Isso aí, muito bom. Procura os motoristas monitores, a gente aqui do SSMA, tá? Próximo assunto é a divulgação que a gente está trazendo aí, e são aprendidas também, do AMAR. A gente tem a IPA, Proteção de Quadros e Acidentes, do nosso cliente Raizen, e da Ipiranga a gente tem esse AMAR. Vamos nos familiarizar com o que é o AMAR, a gente já tá dizendo, né, na palavra. Gostar muito, né? AMAR, que todo mundo gosta da vida, não gosta? Vai trabalhar e volta para casa inteiro. Dizer, você amou a sua vida, amou a vida do outro que estava lá no trânsito também. E a Ipiranga criou essa sigla como se fosse a IKEA. E aí significa o quê? Motorista na antecipação de risco. AMAR, para não ficar aparecendo, aí eles criaram essa siglazinha, tá? E a gente recebeu esse AMAR do Anderson. E vamos divulgar aqui com vocês como é que foi. Vamos lá, gente. Vamos ver ali no quadrante que está a setinha, tá? Tá vindo lá o cara roçando lá na frente. Aí o Anderson explicando como é que foi essa situação aí. Vamos ver no próximo. Olá, olá! Meu nome é Anderson Vilela, motorista padrinho da LVA. Estou aqui passando para deixar aqui um breve comentário sobre um ocorrido que aconteceu comigo uns dias aí atrás, falando sobre uma direção segura, né? A importância da gente sempre estar verificando os retrovisores, mantendo a distância de segmento, uma velocidade compatível. Me deparei com uma cena que um rapaz forçou a ultrapassagem em outra carreta de frente, e aí eu diminui a velocidade para ele finalizar aí a ultrapassagem e não aconteceu um acidente. Isso aí é muito importante para a nossa vida, porque nos faz a gente praticar o AMAR, né? Que é a ação do motorista na antecipação dos riscos. E amar a vida, que é o maior bem que a gente tem. E esse gesto, que é um gesto simples, mas que no nosso dia a dia ele salva vidas. E nos faz a gente voltar para casa com segurança. Tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. Você tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Agora a gente levando para o que trouxemos aí no início. Imagina se ele estivesse passando naquela situação e estivesse interagindo com um objeto lá dentro da cabine. Ia dar tempo, ele nem ia ver que tinha alguém fazendo a ultrapassagem. Então, o cara ia bater de frente com o outro e ainda ia atingir ele. Né? Porque a pessoa que está fazendo essa ação de risco, não imagina o que pode estar acontecendo no veículo. Você não sabe.
vai saber nunca o que se passa na cabeça do outro, na sua. E aí você pode agir se antecipando a esse risco, que é o que fala o AMAR, né? Muito bom, Anderson, relatando os quais acidentes, trazer e as ações de antecipação de risco para a gente trazer como aqui, todo mundo sabe fazer segurança, todos trabalham muito bem, somos zero acidente, e é isso que a gente pretende, né? Vai continuar sendo, com a ação de vocês, aí no dia a dia, por onde a gente passar, nas rodovias, em um estacionamento, na hora que for para uma pernoite, então tudo tem que ser feito com cuidado, com atenção, analisando o risco, avaliando a situação, né, que a gente tem que aplicar sempre, para tudo que a gente for fazer, o tempo. Vamos lá, tem 3 eventos aqui que eu quero divulgar, esqueci, das lições aprendidas das investigações. Aconteceram aqui pequenos eventos que a gente considera, tá? Mas que não deixam de ser importantes, gerar uma lição aprendida também para outras pessoas não passar pela mesma situação. Vamos ver esse primeiro aqui. Motorista realizar manobra para frente, a fim de estacionar o CT e pegar os lacres na viranga, no pulo de swap. Durante a manobra, encostou o pneu da tração e do truque, o mecânico, lado direito, no meio-fio da rua. O local para o estacionamento do CT foi indicado pelo operador da base. Esse é o fazendo essa obra, tá? O motorista, ao realizar, fixou mais para o esquerdo, esquecendo de verificar o lado direito. Foi quando ocorreu o evento. Foi que causou estouro dos 2 pneus do lado direito, tração e truque do cavalo mecânico. Por que aconteceu? Aconteceu o estouro. Por que aconteceu o estouro? Porque ele não realizou a manobra com a atenção dos 2 espelhos. Tem que fazer as manobras. Quando a gente aprende a manobra certa, tem que olhar para os 2 espelhos. Tem que verificar a área completa lá, o que está antes de começar a manobra. Tem que avaliar todo o cenário antes de iniciar a manobra. Estava preocupado com a área aqui. Então, a gente tem vários cenários que podem acontecer na hora de uma manobra. Nesse caso, tinha uma área isolada, e aí estava mais atento, só se preocupando com essa área que estava isolada. E esqueceu a outra parte, que foi a do meu fio. Aí, do lado esquerdo, né, como deveria, concentrou apenas no esquerdo, não verificou o direito. E aí, por falta de atenção, erro de cálculo, a realizar a manobra, ocorreu aí os estouros do pneu. Dano material, mas poderia ter alguém ali também. Nesse cenário. Pode ter uma lesão, uma fatalidade, poderia acontecer. Poderia ter alguém se posicionado ali no ponto cego do direito. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção. Qualquer manobra para frente, e essa foi para frente, imagina para trás, que é a de ré. Né? Então, tem que seguir aquela regra, pedir ajuda, verificar o espaço todo, né, se for de ré. Vamos para o próximo. O segundo é o seguinte: o motorista pode realizar carregamento de S10 na base de swap pelo cliente Piranga, recolheu a escada pantográfica e não travou com a corrente. Antes de movimentar o CT, a escada desceu sobre a plataforma do tanque. Mesmo realizando, o motorista não conferiu a parte superior do CT. Foi quando, ao movimentar, a escada pantográfica foi arrastada. Danos na frota, empeno do corrimão e plataforma do tanque. A pantográfica quebrada. Você sabe como é o cliente em qualquer lugar, não só na base, né? Com uma situação de provocar algo no cliente, porque a gente não teve atenção. Quando a gente dá o treinamento lá de carregamento de descarga, a gente fala, quando dá a volta 360, tem que ser com calma, com tranquilidade. Ao seu redor é o quê? Quando eu falo do meu redor, é direita, esquerda, em cima, embaixo. Tenho que olhar todos os lados, todos os ângulos. Então, quando eu estou fazendo a volta, na hora, principalmente dessa escada, gente, redobrem a atenção realmente travada na hora que for retirada de lá, de cima do tanque. E aí, quem for aí os motoristas que fazem essa operação, que falem, acrescentem, se precisar acrescentar mais alguma coisa para evitar os próximos, né? Que não aconteça isso. Por isso que a gente está trazendo aqui como lição aprendida. Então, faltou superior. Esqueceu de colocar? Esqueci. Ela voltou. Eu dei a volta, eu vi que ela voltou. Se eu olho, já era ali é uma barreira que não vai acontecer o acidente. Então, eu vou lá, tiro a escada e sigo com segurança, tá? Então, essa verificação 360 é importante para verificar essas situações. Pode ter algum desavisado da outra baia que está descarregando, colocar algum objeto ali perto do seu caminhão também. Está olhando alguma coisa ali do seu caminhão que você não viu, então ela tem que ser feita com atenção e critério. Dos lados, para cima, para baixo, olhar tudo que tem lá do seu caminhão para não ter problema. Então, o que aconteceu? Não realizou a volta como deveria, né? Olhando para todos os lados, como eu acabei de falar para vocês. Então,
O próximo, baixa percepção de risco aí do nosso motorista, que foi orientado, foi reciclado, para não acontecer novamente. Tá? E aí a gente está trazendo aqui como lição aprendida. Ficarem atentos a essa volta olímpica, antes de o carregamento. Pode passar. Esse, carregar o CT com 50 metros cúbicos de S10, percebeu que o carregamento ficou acima da seta, em média, que é 3 centímetros. Ao retirar o excesso, percebe-se que o produto estava turvo. Foi solicitado pelo operador descarregar o produto porque estava contaminado. Custos operacionais aí que a gente teve que arcar, mais de R$1.000, né? 1.408 foi gasto com essa contaminação. Foi comunicado ao setor de operações que aconteceu essa contaminação. Resíduo de água no tanque, possível resíduo de água no tanque. Fazer análise, né? Não fez o checklist, possível resíduo no tanque antes de entrar na base. Realizou serviço com possível uso de água no tanque. Realizou ação na Delta, inspeções com uso de água. Então, o carro estava na manutenção. Saiu para uma manutenção. Você pegou a manutenção. Era um serviço de solda na Delta e tal. Basicamente, quando vai carregar? Todos os dias, o seu saiu da manutenção. Seu veículo, o que eu tenho que fazer? O básico é olhar se não tem nada lá de resíduo ainda. Drena tudo antes de sair, sobe, verifica, pede para alguém lhe dizer o que foi que aconteceu ali no tanque, para você analisar melhor a situação do caminhão que você vai carregar e não causar uma contaminação como foi essa. Primeiro que ultrapassou a seta, já tinha água. A pré-setagem foi correta, mas como já tinha resíduo, subiu um pouco da seta, estranho. Quando foi pegar, já estava turvo. Então, prestem atenção no caminhão, antes de sair. Muita chuva, estava no período... Agora a gente já está passando mais, né? As chuvas, mas choveu muito. Em cima tem compartimento que fica com água. A gente tem as mangueirinhas para drenar também. É para não ter o risco de passar para dentro do tanque. Então, essa é uma prática que tem que ser feita diariamente no checklist. O checklist existe, os itens existem para você seguir a sequência, e um deles eu tenho certeza que fala sobre isso. É para drenar, para ver se não tem água, se não está contaminado, se o tanque está vazio. Então, se a gente seguir tudo que tem ali, que algumas pessoas acham que é muita coisa, é muito procedimento, não acontece isso. A gente não teria esse custo, né? E às vezes tem uma quantidade de produto que vai provocar no local que você está carregando. Aí foi uma ação. Só foi a seta que passou um pouquinho. E se transbordasse? Olha o pior cenário. Ia transbordar, ligar sinal de emergência, a LVA lá, toda exposta, porque o motorista, ninguém sabe quem é. LVA. Foi a LVA que provocou um evento de derrame dentro da base e tal. E aí, essa emergência, e aí, se tivesse ignição e provocasse um princípio de incêndio e uma explosão, pode acontecer isso ou não? Depois que derrama, pode acontecer isso. Então, quando a gente fala do básico, faz o básico, verifica, porque você vai prevenir essa situação toda que eu estou criando aqui para vocês. E eu preciso, a gente só quer falar dessa situação, assim, como lição aprendida com mínimo. Não quer acidente, não quer contaminação, não quer vazamento, não quer incêndio, não quer nada. Então, para isso, a barreira é o motorista. É o motorista. É seguir o processo que vai dar certo. Ele existe porque já aconteceram acidentes dessa forma, contaminação dessa forma, derrames dessa forma. Gerou um passo a passo para você não se envolver. Uma lição aprendida com casos que já foram passados. Tá? E dúvidas, procura a pessoa que vai te ajudar, que é o motorista monitor. Sempre procura o motorista monitor. Oi, Ana, queria só dar uma palavra sobre ele. Estou com o microfone. Bom dia, pessoal que está na live, bom dia quem está aqui na sala. Vou explicar esse caso, né? Aqui foi uma contaminação porque tinha resíduo de produto, era água, tem lá dentro. E aí se fala sobre a Delta, ok. Aí a gente questiona o motorista foi fazer um serviço na Delta e, de fato, ele fez a drenagem quando saiu da Delta. E aí alguém pode estar até na live dizendo, fez a drenagem quando saiu da Delta. E quem foi que nunca passou por um problema de levar seu veículo numa oficina para ajeitar um câmbio ou ajeitar um motor e dar problema em outra coisa? Porque, normalmente, o profissional que vai tratar do seu serviço, ele está preocupado em realizar o serviço dele. Então, o outro serviço paralelo, às vezes, ele não se preocupa. O que é que aconteceu nesse caso? Esse veículo foi descontaminado na Delta para fazer uma mudança, uma correção de seta no Inmetro. Quando chega no Inmetro, ele foi identificado que precisava fazer uma... Foi conduzido para um serralheiro. O serviço, mesmo o veículo, por segurança, ele é feito com água, ou seja, soda, água,
e foi colocando água dentro do tanque. Aqui, o motorista se ausentou, não viu, não é isso. O que a gente precisa é que o serviço de seta, quando vai ser realizado num tanque, ele é feito com só de pintar muito, ele não vai ficar lá jogando fogo, ele vai sodar, joga água, soda, joga água. Então, essa na soda, o motorista, o que aconteceu foi isso, saiu da Delta, fez a descontaminação, fez a drenagem, o serralheiro não fez a drenagem, confiou que estava tudo certo, e aí a descontaminação. É isso aí que eu queria dar como nesse fato.